está muito pior do que a gente, o governo do Jair Bolsonaro, a ponto dele apelar às Forças Armadas. É claro que foram espalhadas aí narrativas sobre demonstração de força que o presidente faria com esse desfile. Agora está todo mundo tentando dizer que não, já estava agendado. Veja bem, não foi ideia do Bolsonaro, foi do comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, essa ideia. Agora, isso é porque não deu certo. Isso é porque gerou meme nas redes sociais. Isso é porque esse evento está sendo ridicularizado não só no Brasil, mas também no exterior. Até porque toda a parafernália, todo o arsenal que foi demonstrado ali, não é de meter medo a exército de país nenhum. Então, havia ali, inclusive, essa fumaça saindo num evento que já era visto como cortina de fumaça. No dia, repito, que eu publiquei um artigo ainda, Jair Bolsonaro é cortina de fumaça do sistema, e você tinha ali uma imagem ilustrativa daquilo que está acontecendo, porque Jair Bolsonaro é alvo da CPI da pandemia, está lá mostrando o boicote à vacinação, as consequências danosas para a saúde pública, para a vida de pelo menos 560 mil brasileiros mortos por Covid-19. Você tem a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, da qual vamos falar hoje, sendo retomada, de desvio de dinheiro público em gabinete, lembrando o Major Olímpio, senador falecido, lamentavelmente, outra vítima aí de toda essa crise. Rachadinha é coisa de ladrão. O lugar de ladrão é na cadeia, não é no Congresso Nacional. É por isso que a investigação precisa ir até o fim, para mostrar ali todas as provas e gerar a devida responsabilização e punição àqueles que forem comprovadamente culpados. Você tem a investigação que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os blogueiros de crachá e companhia. Aliás, hoje na CPI, o depoente é presidente de um instituto bolsonarista, cujo vice é aquele que me processou e perdeu. Você tem as iniciativas do próprio Tribunal Superior Eleitoral, decorrente da ameaça feita por Jair Bolsonaro sobre a realização da eleição de 2022, condicionada à aprovação do voto impresso. Essa iniciativa do TSE também repercutiu no STF, porque houve o envio da notícia crime contra Jair Bolsonaro e ele virou alvo, porque essa notícia crime foi acatada pelo relator Alexandre de Moraes, do inquérito das fake news, sobre o qual já escrevi artigo também, já falei muito aqui nesse programa, porque foi defendido pelo André Mendonça, que Jair Bolsonaro premiou, inclusive, com indicação ao STF, lá atrás, lá no começo. Lá no começo, eu criticava, mostrava os vícios, Bolsonaro não. André Mendonça, indicado por ele, defendeu. André Mendonça, parceirão do Dias Toffoli, que organizou livro de 10 anos, homenagem aos 10 anos do Dias Toffoli no STF. E Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter defendido o inquérito, do qual agora virou alvo. Aí ataca o inquérito e chama de ilegal. Quer dizer, é muita hipocrisia. Falou do direito garantido pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Sendo que o artigo 23 teve uma interpretação bastante elástica por parte do Dias Toffoli. Então Jair Bolsonaro é alvo, ele e seus filhos e seus aliados, de uma série de investigações sem que haja sequer um cenário de indicadores econômicos positivos, de previsão de um crescimento altíssimo, de agenda de campanha já implementada num ritmo avançado, nada disso, pelo contrário. O que há são estelionatos eleitorais em série. Então ele vai e estimula um movimento como esse. Estamos aqui, qualquer coisa que fizer com o presidente, porque o recado é esse. Quem estiver pensando aí em empichar o presidente, em não fazer aquilo que ele quer, nós temos aqui todo um arsenal, as Forças Armadas estão com ele e tal. É bom lembrar o que os ouvintes acompanharam nesse programa no Salve Salve Band News alguns meses atrás. O ministro da Defesa, Azevedo e Silva, saiu do cargo justamente por não querer compactuar com o uso político das Forças Armadas. E com ele saíram os comandantes das Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha. E o que foi dito aqui? Que quem entrasse no lugar estava colocando um selo na testa de que topava e compactuava com o uso político das Forças Armadas.
de que era subserviente ao presidente Jair Bolsonaro. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Porque eles estão se prestando a esse papel. Pode haver um limite, pode haver não, a gente vai com ele até ali, mas também se tiver algo assim mais ostensivo, com uma reação grande dos outros poderes da sociedade, aí a gente não vai e tal, mas consente com uma série de barbaridades proferidas pelo presidente da República. Todo esse núcleo, do qual o expoente é o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que entrou no lugar do Azevedo e Silva. Então, em razão do fracasso, porque virou zoeira, virou meme em rede social, isso está sendo acreditado como uma ideia lá do almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, comandante da Marinha. Mas o que aconteceu, na verdade, de acordo com todas as informações aí que estão vindo à tona, é que houve uma irritação por parte do Jair Bolsonaro e do Braga Neto, repito, seu ministro da Defesa, com o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, porque outro dia veio a notícia de que o comandante da Aeronáutica teve uma reunião, um cafezinho com o Gilmar Mendes, que toma café com todo mundo, né? É uma maravilha. Depois, estou sendo irônico, é claro, depois dá aqueles pitis lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas ele conversa no telefone com Aécio Neves pede favor a ele, fala com o parlamentar lá para aprovar o texto que é do meu interesse, vou falar e tal, aí o governador é alvo de mandado de busca e apreensão, liga para ele, fala, que loucura, vou falar com o ministro Toffoli, então, conversa com todo mundo, né, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então o comandante da Aeronáutica também conversou com o Gilmar, só que foi para dizer que não haveria golpe militar no Brasil, como foi noticiado. Então, peraí, o comandante da Aeronáutica, nessa gestão bolsonarista, depois de todas as trocas, estava indo lá soprar no ouvido de um ministro do STF, parceirão da família Bolsonaro, na frente ampla pela impunidade, porque em nenhum desses ataques aí, Bolsonaro mira Gilmar. E todo mundo sabe que Gilmar está lá engavetando o pedido do Ministério Público Fluminense contra o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Mas o comandante da Aeronáutica foi lá, já que Gilmar é tão próximo. Agora, o que saiu de notícia a respeito desse encontro foi que não haveria golpe militar no Brasil, uma garantia do comandante da Aeronáutica. E isso irritou, para vocês verem em que nível está o governo Bolsonaro nas suas tentativas de intimidação e de vontade de deixar no ar a hipótese de um golpe. Isso irritou o Braga Neto e o Jair Bolsonaro. E aí, eles articularam, atuaram, para acontecer essa parada patética, ridícula, de hoje. Mas aí não está dando certo e tal, então começam a circular todas aquelas outras narrativas. Não, foi o almirante de esquadra, o bolsonarismo não tem nada a ver com isso. A claque bolsonarista está lá nas redes sociais, fazendo essas conexões, mostrando isso mesmo, como foi noticiado. Olha lá, hein? Então, o ministro da Defesa é esse aloprado aí que combina muito com o presidente. Tanto que outro dia fez chegar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, outra informação que acabou vazando, que não haveria eleição em 2022 se não houvesse a aprovação do voto impresso. Centrão não é bobo nem nada, deixou vazar a informação, e essa informação foi confirmada por um monte de gente, de fora do Centrão, inclusive, todas as apurações convergiram nesse ponto. Braga Neto foi chamado, inclusive, a depor aí no Congresso para se explicar. Mas ele fez chegar esse recado, que é um recado ameaçador e que haveria até consentimento de comandantes aí das Forças Armadas, embora tenha havido essa aparente dissidência do comandante da Aeronáutica. Então, você tem aí um núcleo que atua talvez pela, vamos dizer assim, impotência intelectual, né? A gente ficar aqui só no patamar mental, né? A sua impotência intelectual, a sua incapacidade de argumentar, sua incapacidade de persuadir, de convencer, de fazer estudos sobre as causas que defende, sobre os projetos que defende para poder apresentá-lo da melhor maneira, torná-lo mais digerível pelos demais envolvidos no processo constitucional democrático. Essa turma
intelectualmente impotente, acaba incorrendo aí nessas tentativas de demonstrar a força que não tem. Aqui no Rio de Janeiro, as expressões para isso, elas são muito chulas, mas eu aprendi um tempo atrás, com uma ouvinte de Minas Gerais, que lá tem uma expressão de fazer cortesia com chapéu alheio. Aqui no Rio de Janeiro a expressão é bem mais chula do que essa. Mas eu tive essa sensação hoje, de que Jair Bolsonaro está fazendo cortesia com um tanque alheio, para esconder tudo aquilo que foi danoso para a população brasileira durante o seu governo, tudo aquilo que ele prometeu e não cumpriu, e para ele manter uma narrativa de que é perseguido, de que só vai perder as eleições de 2022, se isso vier a acontecer, por fraude, porque o sistema que ele finge até hoje combater, quando está junto e misturado de todos os seus representantes máximos, sabotou o voto impresso, que seria fundamental para provar a lisura da eleição, sendo que ele é eleito há 30 anos dessa maneira. Claro que antes, no comecinho ali, tinha ainda a contagem manual, mas pelo menos nas 2 últimas décadas, foi por meio de urnas eletrônicas. Foi eleito várias vezes como deputado federal e depois como presidente da República. Obviamente, diminuiu a desconfiança daqueles que tinham mais desconfiança, como o deputado federal Kim Kataguiri, que eu citei ontem no programa, quando o petismo estava com 4 mandatos e ainda tinha indicado ministros como o próprio Dias Toffoli, que se tornou presidente do TSE. E aí vai o Bolsonaro, que supostamente é alguém que não tem nada a ver com esse pessoal, depois mostrou várias similaridades. Era um sinal, claro, de que não houve ali uma fraude para que ele não vencesse a eleição. Isso quer dizer que o sistema não possa ser passível de algum tipo de aprimoramento? Não, ele pode ser passível de algum aprimoramento, mas qual? Por quê? E isso se faz com a defesa racional dos argumentos, isso se faz com estudo de base, isso se faz com cálculos a respeito de orçamentos, com considerações a respeito de estrutura, a respeito da segurança, a respeito de transporte de comprovante, vai ser contado na zona, vai ser transportado, vai passar pelo risco de roubo de carga, de atuação de milícia, de facção criminosa armada. Tudo isso que foi colocado no debate, mas Jair Bolsonaro foge do debate desde o começo. Ele não consegue convencer, e aí posa de valente por aquele mecanismo típico de criança mimada, que quer mostrar que é o dono da bola, que é o dono do campo, mas que não consegue apresentar ali um bom futebol. Então, foi isso que a gente viu hoje. Um governo de um monte de gente mimada e frustrada em razão da sua incapacidade de realização, recorrendo ali a uma demonstração de suposta força, e nem isso acabou transparecendo. Porque os tanques estavam espaçados, soltavam fumaça, certos meios ali pareciam mais velhos, quer dizer, nada foi assim tão imponente que tenha enchido os olhos e intimidado as pessoas, e nem intimidaria se fosse, porque ainda há uma reação legítima aqui na sociedade brasileira contra esses golpes mais ostensivos e mais caricaturais contra a democracia. Lamentavelmente, há uma tolerância muito grande, e isso sempre se aponta aqui no Salve Salve Band News, em relação à corrupção, em relação a peculato, em relação a todo tipo de desvio de dinheiro público e outras imoralidades. Mas parece haver uma união de todos em relação à defesa da democracia contra esse tipo de golpe mais violento. E aí, aquelas pessoas que incorrem e defendem todas as outras imoralidades e eventualmente ilicitudes, elas ainda conseguem, e era o ponto do meu artigo, graças à estupidez bolsonarista, posar de defensoras da moderação, da estabilidade, do processo democrático. E aí todos se tornam assim, paladinos da democracia. Essa turma aí, Arthur Lira condenado em 2 ações por improbidade, Ciro Nogueira alvo de 5 investigações, já tirando o inquérito do quadrilhão do PP que foi engavetado no Supremo
com voto do Cássio Nunes Marques, além do Gilmar e do Lewandowski. Cássio Nunes Marques posto pelo Jair Bolsonaro, por indicação também de Ciro Nogueira, alvo daquele mesmo inquérito. Então essa turma aí, com todo esse telhado de vidro nas costas, ainda consegue posar de quem é o poder moderador. Bolsonaro propicia isso. Quer dizer, é o fim da picada.